Tireoide, a gente sempre faz um pouquinho de confusão, né? Quais são os sintomas da hipo, quais são os sintomas da hiper? Será que tem uma das duas, né? Ou hipo ou hiper, que é melhor? Ou são patologias da mesma gravidade? Quem vai explicar isso tudo pra gente é o Dr. Matheus Schettini, endocrinologista. Fiquem aqui, nós estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Se você gostar, não esqueça de deixar seu like. Primeiro, obrigado pelo convite. A gente está falando desse tema bastante interessante, né? E é comum do dia a dia do endocrinologista falar de tireoide. Se a gente tivesse que escolher, né? Assim, não tem escapatória. Você tem que ter hipo ou hiper. É melhor você ter hipo, tá? Hipo, porque é uma doença mais branda, tá? O hipertireoidismo ele pode causar problemas um pouco mais sérios, tá? O tratamento, a medicação do hipertireoidismo ele pode causar alguns efeitos colaterais indesejáveis. Já o tratamento do hipotireoidismo é mais tranquilo, né? Quando você consegue acertar a dose, geralmente não tem efeitos colaterais, né? Tanto que o tratamento, a maioria dos tratamentos definitivos do hipertireoidismo transforma o paciente em hipertireoidismo e em hipotireoidismo, que é uma doença mais branda. Então, se tivesse que escolher, o melhor é ter hipotireoidismo. O melhor não é ter nenhum dos dois. A tireoide é uma glândula que nós temos que gere que tipo de movimento dentro do nosso corpo? Por que ela é importante? É importantíssima, né? Ela é a glândula que promove, que produz os hormônios do metabolismo. Então, o nosso funcionamento das nossas células, elas dependem do hormônio tireoidiano. Então, todos os nossos tecidos e órgãos, eles sofrem influência do hormônio tireoidiano. Então, desde o crescimento capilar, ao funcionamento do nosso intestino, os batimentos do nosso coração, a produção de outros hormônios, a nossa fertilidade, o nosso bem-estar, o nosso sono, tudo isso tem regulado? É regulado pelo hormônio tireoidiano, né? Então, praticamente todos os nossos órgãos, eles têm ou o excesso ou a falta do hormônio vai causar algum tipo de alteração. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse órgão funcionando corretamente ou, quando há alguma alteração, a gente tentar corrigir o quanto antes para que não tenha essas repercussões. Há pessoas que vivem sem a tireoide? Existem doenças no qual a pessoa precisa tirar a tireoide, principalmente em casos de câncer de tireoide, tá? Mas aí o que a gente faz? A gente dá a reposição do hormônio via oral. Tá. Então ela não tem mais a glândula, mas aí o hormônio que ela produziria, a gente faz essa reposição. Então ela não conseguiria viver sem a glândula, tá? Sem a reposição. Agora a gente dando a reposição hormonal, a gente dando o hormônio, ela tem uma vida normal. Vamos falar de hipo então. Ok. Quais são os sintomas? Os sintomas a gente tem que pensar num metabolismo mais lento, mais lentificado. Então, os principais sinais e sintomas? O grande é cansaço. O paciente fica bastante cansaço, com sonolência, com uma indisposição para fazer as atividades do dia a dia, tá? Ele tem o coração menos acelerado, então tem o que a gente chama de bradicardia, tá? Ele tem uma fala, às vezes, mais lentificada, né? Ele tem um pensamento mais atrasado, pode ter alterações cognitivas, um intestino mais preguiçoso, queda de cabelo, unhas quebradiças. Então, geralmente é mais isso. Como você falou do ganho de peso, né? Até existe esse ganho de peso, mas também é um outro mito. Existe um certo ganho de peso no hipotireoidismo, porque o metabolismo fica mais lento. Sim, mas a gente tem menos fome também. Tá? Então, esse ganho de peso, ele existe, mas não é tanto quanto as pessoas têm. Não é tão significativo, não é causa de obesidade, por exemplo. Tá? E esse ganho de peso, ele é mais às custas de edema, de retenção líquida, tá? Do que realmente ganho de gordura. Então, esse também é um mito que a gente tem que tirar um pouquinho do hipotireoidismo. Tratamento? Tratamento é dar o hormônio. Então, existem o mesmo hormônio que a gente produz, né? Existem as formas farmacêuticas, né? Que chama levotiroxina. A gente dá o hormônio, só que aí depende um pouco da dose, do peso
peso. Então a gente tem que ir fazendo os exames para saber se a gente conseguiu controlar ou conseguiu achar a dose adequada, né, desse hormônio, mas é uma reposição hormonal que a gente faz como tratamento. Tem controle ou tem cura? Tem controle, tá? A maior causa hoje de hipotireoidismo são doenças autoimunes, ou seja, você mesmo produz anticorpos que atacam a sua tireoide, e é chamada tireoidite de Hashimoto. Tá? Então não tem cura, não tem como a gente às vezes nem evitar, porque isso é algo inerente, né, de cada um. Tanto que é mais comum em mulheres, porque mulheres têm mais doença autoimune. Tá? Então a gente tem um controle. E o controle fez o diagnóstico do hipotireoidismo, você vai dar o hormônio e ficar sempre dosando esse hormônio para saber se ele está dentro de um nível adequado. Porque também o excesso vai fazer mal. O excesso viraria o hipertireoidismo. Exatamente. Iatrogênico, porque a gente está dando o excesso de hormônio. Tá, e no caso do hiper, quais são os sintomas? Hiper, a gente tem que pensar um pouquinho do contrário. Então aquela pessoa que fica falando sem parar, taquicardia, tremor, aquela pessoa que fica com a mão quente, sudorese, é aquela pessoa que está, por exemplo, um frio e ela está morrendo de calor, tá? Um pensamento mais acelerado pode dar psicose, por conta da taquicardia pode dar arritmia cardíaca, por isso que ela é pior do que o hipotireoidismo. Ela tira o cálcio do osso, então a pessoa pode ter osteoporose. Tá? Então ela é um pouco mais grave do que o hipotireoidismo. Aí a gente dá drogas antitireoidianas, são medicações que bloqueiam ou a produção ou a liberação do hormônio tireoidiano. Tá? Então é uma modalidade de tratamento essas drogas. Tá? A gente geralmente dá aí um prazo de 2 anos para tentar ver se consegue entrar em remissão. Se não entrou em remissão, a gente vai tentar fazer o tratamento definitivo, que é fazer ou uma iodoterapia ou a própria cirurgia, que é a retirada da glândula. E aí, tanto na iodo ou na cirurgia, o paciente acaba ficando com hipotireoidismo. E aí a gente vai tratar o hipotireoidismo. É importante a gente falar em relação à prevenção, não, mas assim, Prevenção não tem. Prevenção nós não temos, né? Na verdade, até tem a prevenção, porque antigamente a principal causa de hipotireoidismo era a deficiência de iodo. Hoje, como o nosso sal é iodado, tá? Então a gente já não tem mais essa causa aí como algo comum. Está voltando um pouco porque algumas pessoas têm trocado o sal comum pelo sal do Himalaia, o sal rosa, que não são iodados. Né? Então a gente acaba vendo um pouquinho ainda desse hipotireoidismo por conta do uso desse sal, daquela pessoa que só restringe... Ela preocupada com sódio, né? Faz alimentação restrita só com esse tipo de sal. Se você usa aquele sal só para temperar uma salada, mas o tempero da comida do dia a dia você usa o sal normal, você vai estar bem situado em relação a iodo. Tá? Então, assim, esse tipo a gente tem a prevenção. Agora, da doença autoimune, que hoje é a principal, a gente não tem ainda uma prevenção ou algo que possa fazer. Existe uma alimentação que possa prevenir. Não tem. Esse realmente é algo inerente de cada organismo, essa doença autoimune. Dr. Matheus, muito obrigada por vir aqui ao Simples Assim. E muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Até a nossa próxima matéria. Eu que agradeço. Obrigado.